Bom dia, igreja. Gostaria de convidar nesta manhã a se colocar de pé. Salmo 92 diz o seguinte: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua felicidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Quantos podem dizer isso na manhã, que canta de alegria pelas coisas que Deus faz em nossas vidas? Digam amém. Por isso, nesse momento, eu vou te convidar a fechar os teus olhos, clamar ao Senhor em oração. Clame pelo Senhor aqui neste lugar. Peça para que Deus fale ao seu coração, para que Deus transforme as vidas aqui presentes, para que Deus prepare a sua mensagem, de maneira que ela entre em nossos corações como flecha, esteja nos transformando a cada dia mais. Senhor Deus, amado Pai, Pai, em Tua presença nesta manhã nós glorificamos a Ti, Senhor, porque é bom, é muito bom estar em Tua casa, Deus. Os Teus atos, ó Pai, transbordam em nós alegria, ó Deus. É por isso, ó Pai, que nós levantamos as nossas mãos de adoração a Ti, para dizer que Tu és grande, para dizer que Tu és poderoso, que não existe outro Deus como Tu. É por isso que o Teu povo se reúne aqui neste lugar para Te adorar, para engrandecer o Teu nome e dizer, ó Pai, que Tu és, ó Deus, grande em nossas vidas. Ó Deus, toma, ó Pai, cada momento deste culto, ó Pai, que estamos prestando aqui, ó Pai, no Teu altar. Receba, ó Senhor, ó Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai, que é fruto, ó Pai, de lábios que confessam o Teu nome, Pai, fruta, Pai, de lábios que declaram que só Tu és Rei. Ó Pai, Tu és o Altíssimo, ó Deus, o grande eu sou, ó Pai, aquele que tem cuidado de nós a cada dia. Receba o nosso louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Está louvando ao Senhor, dizendo que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare isso com sua voz, diga quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com esplendor, está. Ele faz a terra se alegrar. Ele é a nossa própria luz. Ele é a própria. E as trevas fugirão. E as trevas vão fugir. Basta só uma palavra dele. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, então exalte a Ele e diga: é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
gerações Ele é. Por gerações, desde o início até o fim. O tempo está em tuas mãos. Começo e o fim. Três se formam em um. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e o Leão. O Cordeiro e o Leão. Diga! Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Diga isso, adore a Ele, diga que Ele é digno. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu. Mais uma vez, sobre todo nome, adore a Ele. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Somente as vozes. Quão grande, quão grande. Pai, nós declaramos que Tu és grande. Nós declaramos, ó Pai, que Tu és poderoso. É a Tua igreja que declara que nesta manhã, Deus, receba o louvor, ó Pai, da Tua noiva, ó Senhor. Quão grande é o meu Deus. Independente das situações, nós dizemos, ó Pai, que Tu és grande, Senhor. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo, aleluia, Senhor. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente, Ele é o torno da nossa vida. Diferente, hoje é o meu coração. Diferente, hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente, hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto eu falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Querido, quantos aqui Jesus Cristo mudou as suas vidas por completo? Digam amém. E quantos têm prazer de dizer isso ao Senhor? Então por isso nesse momento levante a sua voz de adoração. Você que está
de manhã, às vezes a gente está começando. Mas nós temos que dizer isso para o mundo espiritual, que Jesus Cristo mudou o meu viver. Independente das circunstâncias, independente do que as pessoas dizem de nós. Mas Jesus Cristo um dia morreu na cruz por nós. E através daquele sangue vertido naquela cruz, hoje nós podemos dizer que Ele mudou o nosso viver. Muitas vezes colocamos a nossa vida em algumas circunstâncias, algumas coisas que não vão trazer nenhum retorno para nós. Mas nós queremos que, se nós somente confiarmos nele, somente confiarmos na atuação do Senhor em nossas vidas, nós vamos além e além. Então vamos adorar o Senhor com alegria, com ânimo, dizendo: Senhor, obrigado, Deus, porque mudaste meu viver. E é por isso, Pai, que eu estou aqui para te louvar e te adorar. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou. Ele mudou. Ele é a luz. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E só Ele é capaz de tornar diferente. Somente Ele. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Ele deu, Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas toda agora é diferente. Isto eu falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Aleluia, obrigado, Senhor. Coração. Amém, aleluia. E é esse Deus que nós aclamamos. Dizemos: aclame ao Senhor todos os povos e todas as terras. Nós estamos agora com um projeto de células, né, chamando, indo com o evangelho, pregando às pessoas, chamando para que elas aclamem ao Senhor, porque não existe outro Deus digno de ser aclamado como o nosso Deus. É por isso que nesta manhã nós vamos levantar a nossa voz de adoração, dizendo: aclame ao Senhor todos os povos, todas as terras. Nós cantemos que só Ele é digno, só Ele é santo. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Ele é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo, adore com todo o seu ser. Diga isso pra Ele: sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos,
poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, tu és nosso Deus, meu Jesus. Outro igual não há. Todos os dias, ó Deus, nós queremos louvar a Ti, Senhor. Tu és um Deus consolador. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tu. Diga: incomparáveis são. Incomparáveis são tuas. Elas são incomparáveis, são tuas promessas pra mim. Bom dia, igreja, a graça e a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar. O pastor Lívio e alguns líderes e pastores da nossa igreja estão no congresso do ENEA em Belo Horizonte e estão retornando hoje à noite. Não esqueçam de estar orando por eles, para que façam um regresso debaixo da graça e da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns avisos para a igreja: no dia 21 de junho vamos ter o casamento comunitário. É o 4º casamento comunitário. O pastor Jorge e a irmã Ilka eles querem dar de presente para as noivas o dia da noiva. Quem quiser se envolver com esse projeto pode estar procurando ou a Ilka ou o pastor Jorge Henrique. Não sei como eles estão fazendo esse projeto, se é para ajudar fazendo cabelo, unha, não sei. Se alguém quiser se envolver, pode procurar por eles. Também o recadastramento, procurar a irmã Célia, a irmã Cláudia. Não esqueçam de estar se recadastrando, porque agora todo mês de maio, aniversário da nossa igreja, nós temos que fazer nosso recadastramento, atualizar nossos dados. Essa camiseta Viva Mais está à venda na livraria. Se os irmãos quiserem adquirir, podem procurar a irmã Rosângela, responsável pela livraria. Irmãos, nessa hora nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 18, Mateus 28, de 18 a 20. 28, Mateus? Vamos ler juntos?
Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquele que esteve aqui, assim, desde o início, a irmã Valéria colocou tão bem essa passagem, esse ide de Jesus Cristo. É uma ação, uma atitude nossa, o ir é uma atitude nossa. Que Deus possa estar nos abençoando, porque quem dá as garantias é o Senhor. A autoridade Ele nos deu, dele a autoridade dele, Ele nos passa, né? E Ele dá as garantias de estar conosco todos os dias. Nós vamos agora passar para um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Quero também convidar os aniversariantes para virem nesse momento à frente. Aquele que estiver presente pode vir até aqui. Zelma, irmã Janeci, me parece que ela já viajou essa semana. Carolina Veiga Arruda, Luiz Carlos Nascimento, Caroline Maria Silva da Cruz, Denise Teixeira da Rocha, Alexandre de Siqueira Lima. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado.
Agora nós vamos ter 2 momentos de oração. Vamos estar agradecendo, dedicando nossos dízimos e as nossas ofertas, e vamos também estar orando pelos nomes colocados aqui no projeto Girassóis. Eu vou convidar a irmã Célia, que esteja aqui orando para agradecer a dedicação dos dízimos, das ofertas, agradecer pelos aniversariantes e outros motivos de gratidão, e a irmã Valéria, que esteja nos dirigindo, Valéria Vinhosa, nos dirigindo a Deus, entregando os nomes que estão ali, pessoas que nós desejamos ver convertidas e veremos em nome de Jesus, porque mais do que o desejo nosso, é desejo do Senhor Jesus. Para isso ele morreu na cruz do Calvário. E como gratidão, eu particularmente quero agradecer, porque a minha filha já teve alta essa semana, glória a Deus, agradeço as orações dos irmãos, ela já está bem, já está em casa. E a Vivi vai trazer notícias da Laís e da Tati. Bom dia, irmãos. Estivemos ontem no hospital, a Tati está bem, a Laís principalmente, agradecer as orações. Laís nasceu acho que com 32 ou 33 semanas, a Tati estava com perda de líquido, está agradecendo o carinho de todo mundo. Laís já está mamando no peito ontem. A gente tem que orar para que ela ganhe peso, para a gente conhecer a Laís o mais rápido possível. E também quero pedir oração pela minha coluna. Minha gestação está bem, graças a Deus. Enjoando, mas faz parte. Mas a minha coluna, né? Eu tenho um problema sério de escoliose e está difícil de andar com a minha coluna. Não vamos esquecer da nossa irmã Viviane nas nossas orações. Mais algum motivo de gratidão? Temos tantos, né? Mas alguém quer falar? Então eu vou pedir a irmã Célia. Vai falar, irmã Célia? Tá. E não. Depois eu vou falar. Fica aqui. Irmãos, oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, de mais um dia de vida, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, ofertando, Senhor, entregando os nossos dízimos, Senhor, as nossas ofertas e principalmente, Senhor, colocando as nossas vidas no Teu altar, Pai. Ó Senhor, agora eu lhe peço, Senhor, por aqueles que irão administrar, Senhor, os dízimos das ofertas, Pai, dê sabedoria, Senhor, para que seja aplicado, Senhor, no enriquecimento e no grande engrandecimento do Teu reino aqui na terra, Pai. Usa, Pai, as nossas vidas, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja realmente, Senhor, levado, Senhor, para todas as nações e todos os confins da terra, Pai. Agora, Senhor, eu quero te colocar no Teu altar, Senhor, a vida de cada irmão aqui, Senhor, que faz aniversário, Senhor, que completa mais um ano de vida, Senhor, que completa mais um ano de matrimônio também, Senhor. Visita, Senhor, os lares, visita essas vidas, Pai. Esteja, Senhor, colocando bálsamo, Senhor, dando unção dobrada do Teu Santo Espírito sobre essas vidas, Senhor, e que elas possam, Senhor, estar comemorando e celebrando mais um ano de vida na Tua presença, Senhor, buscando, Senhor, honrar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Visite também, Senhor, os enfermos da Tua casa, Senhor. Visite, Senhor, a Laís, Senhor. Visite as outras irmãs que se encontram grávidas, Senhor. Que elas possam estar tendo um período, Senhor, de gestação, Senhor, sendo cuidadas, Senhor, por Ti, Senhor. Que elas possam estar sentindo a Tua mão de poder sobre a vida delas, Pai. Em especial, Pai, visita a Tati, o Guilherme, Senhor. Pai, visita, Senhor, o bebê que se encontra na UTI. Senhor, que a Laís possa estar sendo, Senhor, cuidada por Ti. E que os pais, Senhor, possam estar aqui em breve, Senhor, celebrando a vitória, Senhor. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, Pai. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós Te louvamos nesta manhã linda pelo que Tu és. Nós Te louvamos nesta manhã linda, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós Te louvamos neste dia lindo, Senhor, pela transformação que Tu tens operado em cada vida que aqui está. Nós Te louvamos pela nossa igreja e nós Te louvamos pelo que Tu tens nos ensinado. Te louvamos pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. E neste momento, eu quero Te suplicar que não haja nenhum coração duvidoso dos nomes que aqui foram colocados, porque precisam de transformação e da transformação que só Jesus pode operar, do milagre que só o Senhor pode fazer.
Eu quero te suplicar que tu tires do nosso coração e da nossa mente o sentido de dúvida, aquele sentimento que nos faz, Senhor Deus, duvidar de que a tua ação vai se concretizar na vida das pessoas cujos nomes foram colocados aqui. Eu quero te entregar, eu não sei os nomes, mas tu sabes. Senhor, nada para ti é impossível. Mas aqui existem pessoas com temperamento difícil, nomes, Senhor Deus, que têm vidas difíceis, vícios, dificuldades emocionais, dificuldades matrimoniais, dificuldades no trabalho, pessoas que não têm enxergado a tua palavra como a palavra da verdade, pessoas que têm duvidado da ação de Deus e do poder de Deus, pessoas que não entendem a história de Jesus, a vinda de Jesus e não entendem a soberania de Deus na nossa vida, pessoas que têm todo tipo de comportamento em relação à soberania de Deus. Mas eu quero, Senhor Deus, numa atitude de fé com a minha igreja, novamente entregar estes nomes diante de Ti e te suplicar, Senhor, desembaraça a mente e o coração de cada nome que aqui está. Opera milagres, Senhor, e que em breve nós possamos estar aqui dando mais e mais testemunhos, Senhor, daquilo, Senhor Deus, que Tu estarás fazendo e já está fazendo na vida de cada nome que aqui está, Senhor, e naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos melhorar de conduta, para que essas vidas sejam alcançadas, incomoda-nos, para que não tenhamos uma consciência anestesiada diante de Ti, naquilo que o nosso testemunho, como a Tua palavra nos orienta que tenhamos, naquilo que o nosso testemunho tem falhado, naquilo que a nossa conduta tem sido falha. Senhor Deus, incomoda-nos, para que essas pessoas sejam atingidas por um testemunho que Te agrada, que Te louva e que exalta o Teu nome. Todos estes nomes diante de Ti estão, e confiantemente continuaremos intercedendo por eles, na certeza de que não existe nada impossível para o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus das causas, das coisas impossíveis, e é em nome de Jesus que nós oramos, confiantes na certeza de que o maior milagre Tu já operaste no nosso caráter e tem operado a cada dia nas vidas transformadas que temos visto, e que outros milagres nós vamos viver, contemplar e contar a Tua história em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso país está às vésperas de viver um grande evento, que é a Copa do Mundo. E de tudo que nós temos ouvido, eu acho que nós, como povo de Deus, precisamos nos levantar e estar orando. Porque nós podemos perder o controle de muita situação, mas Deus não perde o controle de coisa alguma. E somos nós. Foi por nós que o Senhor derramou o seu sangue e nos deu livre acesso ao trono de Deus. Então, não vamos esquecer de, sempre nas nossas orações, lembrarmos de estarmos intercedendo por esse evento, pela Copa do Mundo, por tudo que está sendo programado, para que Deus esteja abençoando, né, todos os dirigentes, esteja lançando por terra tudo aquilo que o inimigo esteja tentando fazer para que não dê certo, que o Senhor esteja frustrando de verdade os planos do inimigo e lançando tudo por terra, para que o nosso país não seja envergonhado de maneira nenhuma, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, vamos estar orando, porque nós, como povo de Deus, precisamos nos levantar como um grande exército e clamar ao Senhor por misericórdia, por graça sobre a nossa nação, em todo o tempo, mas principalmente nesse momento em que os holofotes estarão voltados para a nossa nação. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nós colocamos, ó Deus, a nossa nação no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, o quanto a nossa nação carece de Ti, Deus. Mas, ó Deus, Tu tem misericórdia de nós. Ó Deus, Teu amor e a Tua graça são infinitos para com o Teu povo. E, ó Pai, nós queremos que nós se levantando, ó Pai, uma nação, Pai, de homens e mulheres, ó Pai, comprometidas com a Tua palavra, Deus. Ó Deus, que com voz, ó Pai, de trovão irão, ó Deus, bradar a Ti, Senhor. Para que, ó Pai, Tu esteja com
tomando conta, ó Pai, abençoando esta nação, Deus. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando este evento, ó Pai, que acontecerá aqui em nosso país. Ó Pai, em nome de Jesus, esteja com cada planejamento, ó Deus, com cada estádio montado, ó Deus, com cada segurança, ó Pai, em nome de Jesus, esteja guardando, ó Pai, a vida da nossa população, a vida de todos que estarão aqui, Deus, esteja, ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, ó Pai, toda ação, ó Pai, do maligno, de Satanás, em nome de Jesus, está repreendido, Deus, porque nós, ó Pai, cremos, ó Pai, no Teu poder e na Tua atuação, Deus, ó Pai, e também que o Teu povo, ó Deus, possa se levantar, ó Deus, também para pregar a Tua palavra, Deus, ó Deus, para os perdidos, ó Pai, da nossa nação e de outras nações que estarão aqui, Deus, que muitas vidas possam, ó Pai, Te conhecer através, ó Pai, de vidas de brasileiros, ó Pai, aqui neste evento, ó Pai, em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, ó Pai, do Teu nome, ó Pai, aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém, Deus. Agora eu vou passar a palavra para o pregador dessa manhã, missionário Rodrigo, da Missão Base. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Olha, para mim, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês. Já falei isso várias vezes, eu não canso de repetir toda vez que eu venho. Tenho um carinho muito grande por essa igreja, pelo pastor de vocês. O pastor Lívio é um amigo, é um parceiro, é um camarada que Deus tem usado tremendamente para abençoar a minha vida. E eu me sinto também muito acolhido aqui entre os irmãos. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui e eu espero que para vocês também sejam. Eu fico ouvindo essa questão com relação à Copa do Mundo e a gente, como brasileiro, a gente está decepcionado pela forma como o nosso país conduziu esse negócio, como os nossos líderes têm conduzido, tanta corrupção, tanta incompetência, tanta coisa mal feita. A gente vai sair com a imagem mais suja do que boa desse negócio todo. Mas a Copa, apesar de tudo, ainda é uma excelente oportunidade para a gente compartilhar do amor de Deus para todos os povos. Eu acho que é um evento onde os confins da terra, por alguns dias, eles vêm até o Brasil, vêm até nós. E é uma oportunidade, existem muitas igrejas, existem alguns movimentos no Brasil de organizações cristãs, de igrejas que vão usar ou querem usar esse período aqui para poder estar compartilhando o amor de Deus para pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir. São povos que vivem em lugares de perseguição religiosa. A gente vai ter muçulmanos aqui, a gente vai ter iranianos, a gente vai ter povos de todas as nações da Ásia que vão vir ao Brasil, que é um país livre, onde eles vão poder ter livre acesso ao Evangelho. Então é uma oportunidade. Agora, da mesma forma que é uma oportunidade para nós, é uma oportunidade para o inferno. Eu essa semana estava lendo e alguns grupos islâmicos radicais também estão se preparando para esses jogos. E da mesma forma que muitas igrejas vão estar distribuindo Bíblias, eles vão estar distribuindo o Alcorão aqui no nosso país. Tem grupos de evangelismo treinados para evangelizar os povos aqui no Brasil, dentro da filosofia do Islã, para se tornarem muçulmanos islâmicos. Então é uma guerra, irmãos, é uma guerra. O apóstolo Paulo já falou isso lá na Bíblia há muito tempo atrás, falou, é uma guerra, não estamos lutando contra homens, estamos lutando contra o inferno, e ou a gente arregaça a manga e parte para dentro, ou a gente sai perdendo essa guerra. É também nesse evento que você tem um índice enorme de exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem algumas organizações, vocês conhecem a Renas, o pastor Lívio é envolvido com alguns movimentos. Existe hoje um movimento chamado Bola na Rede, que é um movimento de organizações cristãos contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso país. E a gente sabe que esses grandes eventos sempre são um palco para que isso aconteça. Muitos dos turistas que vêm não só para assistir aos jogos, mas também para usar e abusar das nossas crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos homens, infelizmente.
até por essa imagem que os nossos líderes vendem do Brasil, com muita sensualidade, com muita sexualidade. Isso é um convite enorme para essa galera. Então, que de fato a gente como igreja, a gente possa estar orando. A gente possa estar clamando a Deus, mas também se colocando à disposição de Deus para ser útil nesse período. Que a Copa do Mundo seja bênção, não porque a gente vai ou não ganhar a Copa, mas que ela seja bênção porque pessoas possam ouvir do amor de Jesus, pessoas possam se converter e que a igreja se levante para que cada vez não, né? Porque cada vez menos crianças e adolescentes possam ser vítimas de exploração sexual. Amém? Vamos orar? Eu queria ler, e essa manhã eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas. Eu sou missionário, como todo missionário, o que eu mais gosto de falar é sobre missão, e como todo bom missionário, o meu maior referencial depois de Jesus é o apóstolo Paulo. Eu adoro a vida desse camarada, ela me inspira até hoje a continuar o caminho que eu tenho trilhado, aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Todas as outras vezes que eu vim conversar com os irmãos, eu falei sobre missões, sobre missão, tentando estimulá-los a fazer parte desse negócio. Mas essa manhã, eu queria dar 4 bons motivos para você não se envolver com missões. É isso aí. Eu queria te dar 4 bons motivos para você não se envolver nesse negócio. Vamos orar? Pedindo a Deus para ajudar ou não. Senhor, queremos te agradecer por mais essa manhã de domingo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, de termos, ó Deus, o privilégio, a liberdade de ouvir a Tua palavra, de poder cantar louvores ao Senhor. Que o Senhor nos conduza essa manhã, que o Senhor fale, ó Deus, para o Teu povo e para a minha vida também, que a gente possa sair daqui, ó Deus, ao final desse encontro, entendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar para nós. É o desejo do nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Querido, abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Eu vou ler o capítulo, ou pelo menos boa parte dele. Vai ser uma leitura um pouco longa, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Só para vocês entenderem um pouco o contexto desse capítulo, Paulo está embarcando de navio rumo a Roma para poder ser julgado. A gente tem o capítulo de Atos, fala da conversão de Paulo, Saulo. Deus interfere na vida dele, ele aceita Cristo, e aí ele passa um período da vida dele se preparando para depois ser um discípulo de Jesus e pregar o Evangelho. O propósito da vida dele, da pregação do Evangelho é para os gentios, para os não-judeus. Esse é o foco de Paulo, esse é todo o cerne da mensagem de Paulo. Ele entende que Deus chamou para falar aos não-gentios. E nessa caminhada de pregar o Evangelho aos não-judeus, aos gentios, o Paulo faz muita inimizade, principalmente dos judeus. Porque você começa a falar do amor de Deus para um povo que teoricamente não era alvo de Jesus. E os judeus se incomodam muito com esse negócio, porque para eles Jesus é o Deus deles, os gentios não merecem, ou não são merecedores desse negócio. E principalmente porque Paulo começa a conviver com judeus que convivem com não-judeus, que começam a se converter também. E aí começa a ter aquela crise de religiosidade, mas o judeu tem que circuncisar, e o cara que não é não-judeu, que é gentil, se circuncisa ou não, e aí começa aquela coisa de o que é a mensagem da palavra de Deus, o que é religiosidade, o que é tradição. E aí Paulo começa a ensinar alguns judeus a falar assim, olha, não é bem assim, você não precisa, não necessariamente, você não vai ser salvo se você circuncisar, a circuncisão não leva ninguém a Jesus, o que leva é o filho e tal, aquela coisa toda. Por conta disso, Saulo começa a ser odiado em Jerusalém. E aí, no início da caminhada dele, ele vai para outras cidades e tal. E num determinado momento da vida de Paulo, ele entende que ele tem que voltar para Jerusalém para pregar. E aí todos os amigos deles, todos os discípulos, todos aqueles camaradas que caminhavam com Paulo, tentando alertar Paulo a não voltar. Implorando, olha, Paulo, não volta, você vai ser preso, a galera está querendo a tua cabeça lá, tem fotinho sua em tudo que é poste da cidade. Se você voltar, a coisa vai ficar complicada.
E aí Paulo, num determinado momento, falou assim, olha, vocês não estão entendendo, eu tenho que ir. E eu não estou preocupado comigo, a minha preocupação é com aquilo que Deus mandou eu fazer. Então isso é mais importante do que a minha vida e eu vou. E aí Paulo vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, é recebido pelos cristãos em Jerusalém, o pessoal fica feliz pela vinda dele e tal, aquela coisa toda. Mas num determinado momento a galera chama ele no canto e fala assim, olha Paulo, o negócio é o seguinte, a situação para você aqui está feia, a gente está preocupado com a sua segurança. Se os judeus descobrirem que você está aqui, a gente teme pela sua segurança, a gente acha que a gente de repente não vai conseguir te proteger e é melhor você sair. Ele falou assim, não vou e tal, aquela coisa toda, aquele embate. E aí eles traçam uma estratégia para Paulo permanecer ali aparentemente sem ser notado. O negócio não dá certo, Paulo vai adorar a Deus no templo, é reconhecido pelos judeus, a galera pega Paulo, espanca Paulo, quando está quase matando, chega um oficial do exército e fala, estão matando o cara vai lá, pega Paulo, separa a briga, pega ele, o que está acontecendo? Aí os judeus falam, não, ele é de uma seita, está falando mal da nossa religião, aquela coisa toda. O comandante percebe que não tinha um crime em si, que era só uma discordância religiosa, e aí pega Paulo. Não, então deixa eu separar aqui, calma aí, e aí eu vou investigar isso. E aí o centurião vai e fala assim, vou dar uma espancadinha de leve em Paulo para ver se ele abre o bico e fala alguma coisa que ele não está falando. E aí quando ele vai torturar Paulo, Paulo vira e fala assim, olha, eu sou cidadão romano, eu acho que você não devia fazer isso. Aí a galera se assusta, pelo menos os soldados. Fala, caramba, ele é cidadão romano, a gente não pode bater nele. A gente tem que fazer alguma coisa. Naquela confusão toda, Paulo é passado de um lado para o outro, depois é levado a Félix, que era o governador, porque os soldados descobriram que estavam armando um plano judeus para fazer uma emboscada e matar Paulo, mesmo ele estando sob a tutela dos guardas, aquela coisa toda. O comandante da guarda entende que é melhor mandar ele para o governador, que lá ele estaria mais seguro, aquela coisa toda. Paulo vai para lá ele é julgado algumas vezes, todo mundo chega à conclusão que ele não cometeu crime nenhuma, mas aquela coisa política, porque os judeus eram muito influentes na política, então nenhum governador queria se comprometer. Quando Paulo percebeu que ele não ia ter um julgamento justo, o que ele faz? Ele vira para o governador e apela para César. Não, eu sou cidadão romano, então eu quero ser julgado por César. Aí, nesse momento, eles não podem fazer mais nada. Bom, se ele apelou para César, tem que ir para Roma. E aí eles colocam Paulo dentro de um navio para fazer essa viagem até Roma, é onde é o nosso capítulo 27, é onde a gente vai começar a nossa história nessa viagem de Paulo, da onde ele estava, de Cesareia até Roma, para fazer a viagem para poder ser julgado por César. E aí eu quero ler o capítulo com vocês. Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e os outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos num navio de Adramítio, que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônica, foi conosco. No dia seguinte, fizemos uma escala em Sidom. Júlio tratou Paulo muito bem, permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse a hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção da costa nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste nos eram contrários. Então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Já era começo de outono e dali em diante o clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu: a única coisa que consigo ver adiante é um desastre para a carga e para o navio, sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix, poucas milhas adiante, era mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram a âncora pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade. Passamos rente a uma pequena ilha chamada Clauda. Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas, mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque arriamos as âncoras.
No dia seguinte, mais uma vez, em alto mar e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Desta vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade e perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta provação. Mas não há como desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim, um anjo de Deus a quem sirvo, um anjo do Deus a quem sirvo, e me disse: não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César e todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem, creio que Deus fará exatamente o que prometeu, mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na 14ª noite, à deriva, em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estavam se aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros, pouco depois 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas dos botes salva-vidas e o deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu a tripulação e os passageiros e propôs um desejum. Este é o 14º dia que estamos sem comida, nenhum de nós comeu nada, mas insisto que comam alguma coisa. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem nenhum arranhão. E ele partiu o pão e deu graças a Deus e o distribuiu, e todos comeram animados, 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora da carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento, mas não deu certo. Ainda longe, batemos no Recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nado, mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar, e os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha, e todos conseguiram chegar à praia. Foi feita a contagem, constatou-se que todos se salvaram e descobriram que estavam na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio, estávamos molhados até os ossos, mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Aí, pulando um pouquinho para o versículo 10, 28, passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Bom, essa foi a viagem. Eles ainda não chegaram em Roma. O capítulo 27, início do 28, termina com eles na ilha de Malta. Foi uma parada no meio do caminho não planejada, depois do naufrágio, que todos se salvaram. E aí eu queria compartilhar com vocês essa manhã 4 razões para você não se envolver com a missão de Deus. Eu quero te dar 4 motivos para você não se envolver nesse negócio. O primeiro deles está lá no versículo 9 a 11 do capítulo 27. O primeiro motivo que eu quero dar para vocês é o seguinte: não se envolva nesse negócio porque haverá desfavor. Olha lá no versículo 9 e 10. A essa altura havíamos perdido bastante tempo. Já era o começo de outono e dali em diante o clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu: a única coisa que consigo ver adiante é um desastre para a carga e para o navio, sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix, poucas milhas adiante, era apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e eles continuaram a viagem. Queridos, o primeiro motivo para você não se envolver na missão de Deus é que haverá desfavor. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre você vai ser ouvido. Às vezes, quando a gente começa a se envolver nos planos de Deus, naquilo que Ele quer fazer através de nós, nós temos a sensação de que as portas vão se abrir, o mar vermelho vai se abrir diante de nós e dali em diante tudo vai dar certo. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente colocar a mão, tudo que a gente propor, as coisas vão acontecer e sempre vai ter um mar de pessoas apoiando a gente.
Há 8 anos na obra missionária, o que eu posso dizer a vocês é que não foram poucas, mas muitas vezes que eu recebi porta na cara. A ideia era maravilhosa, o projeto era fantástico, havia a convicção da parte de Deus que era isso que Ele queria fazer. Só que da onde você mais esperava apoio, era onde você menos era ouvido. Das pessoas que você mais esperava que caminhassem com você, que estivessem do seu lado, são as pessoas que às vezes mais te deixam na mão. Toda aquela convicção que você tem de fazer, não, Deus colocou isso no meu coração e eu vou fazer e pronto. E aí você vai todo empolgadão para compartilhar para aquele teu melhor amigo, aquele camarada de caminhada que você sabe que está com você para todas as horas. Aí você fala, cara, Deus falou para eu fazer isso, isso, vou. E fala, ih, cara, estou fora. Vai você sozinho. Ou então você entendeu que Deus está te dando uma direção e você senta com a liderança da igreja e você, cara, olha, o projeto é lindo, vamos fazer isso. Você está todo empolgado porque você tem convicção de Deus de que aquela coisa vai dar certo. E aí depois de ouvir tudo que você falou, a liderança olha para você e fala assim, cara, olha, não tem a ver muito com a visão da igreja, a gente acha que não é o momento, a igreja está passando por um momento de aperto, a gente está fazendo obra, aquela coisa toda, vamos deixar para depois? Quantas e quantas vezes você, que está enganjado naquilo que Deus colocou no teu coração, você criou expectativas de que os céus se abririam e que as coisas iam acontecer e que todo mundo, ao ouvir você falar daquilo que Deus tinha colocado no teu coração, ia falar assim, caramba, cara, que maravilhoso, estamos juntos. Queridos, o primeiro motivo para você não se envolver é que haverá desfavor. Paulo estava ali no navio, tudo bem, ele era um prisioneiro, mas era um prisioneiro diferenciado, tanto que o centurião deixava ele ter uma certa liberdade, nos portos que eles paravam, ele podia sair, podia ver os amigos deles e tal, era uma pessoa de respeito, o centurião respeitava Paulo. E naquele momento, Paulo fala uma coisa muito, muito óbvia. Estava mudando de estação e, de fato, o tempo não era legal. E aí ele se levanta no meio daquela turma e fala, olha, eu se fosse vocês a gente não fazia isso, vai dar problema, a coisa não vai para frente. Há uma grande possibilidade de o negócio dar errado. E aí naquele momento, acho que o centurião deve ter olhado para a cara de Paulo, deve ter falado assim, meu camarada, eu até gosto de você, sabe, assim, bate uma simpatia por você, mas quem é você para falar de navegação? Faz o seguinte, se mete com as tuas coisas, deixa que a gente vai continuar, conversei aqui com o capitão do navio, com o dono da carga, e eles também concordam, a gente vai seguir viagem. A gente vai seguir viagem. E aí eu fico imaginando a situação de Paulo naquele momento, deve ter olhado, deve ser, caramba, cara, será que a gente não consegue enxergar o óbvio? É tão mais fácil esperar. E às vezes o nosso sentimento é esse. Eu lembro que no início do ministério, quando Deus me chamou e a base estava sendo fundada, e a gente já tinha alguns anos pela frente, o meu maior desejo era compartilhar com a liderança da minha igreja, porque eu acho que o sonho de todo missionário é que ele seja aceito pela igreja que ele faz parte. E queridos, por 3 a 4 anos consecutivos, eu sentava com a liderança, apresentava o projeto, apresentava a missão, tentava vender meu peixe, não o meu peixe, mas tentava vender aquilo que Deus estava colocando no meu coração, dava dados concretos sobre aquilo que a gente estava falando, e por 3 anos consecutivos, eu tive a mesma resposta. Não é o momento. Não tem a ver, não é prioridade para a igreja agora, não é isso que a gente quer fazer. E aí, por diversas vezes, eu voltava para minha casa e falava assim, Deus, e aí, o que eu faço? Você não me chamou para esse negócio? O mínimo que o Senhor podia fazer é convencer os caras. Como é que eu vou fazer sem a ajuda da minha igreja? Até porque eu acredito piamente que missão não se faz sozinho. Que missão não é de um, é de todos. Como é que eu faço esse negócio se a minha própria igreja não me reconhece? Então a primeira coisa, queridos, é que vai haver desfavor. Nem sempre as pessoas vão adorar a sua ideia, nem sempre as pessoas vão te apoiar de início, nem sempre as pessoas vão comprar o teu projeto.
você vai tomar muita porta na cara. O segundo motivo é que haverá descontrole. Lá no versículo 13 e 15. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento nordeste, o navio ficou sem controle como uma folha na tempestade. O segundo motivo que eu quero dar para você não se envolver nesse negócio é porque vai haver descontrole. Se você quer ter alguma garantia para cumprir aquilo que Deus tem colocado no teu coração, esquece, isso não é vocação. Porque no reino de Deus você não tem garantias. A sua única garantia é o teu próprio Deus. Agora entenda, o fato de você não ter o controle sobre a situação não quer dizer que você não tem que ser alguém organizado e planejado. Você tem que se planejar, você tem que se organizar. Se Deus está te dando uma visão, se Deus está revelando para você aquilo que Ele tem para a sua vida, se você está entendendo o seu papel nesse mundo e que você precisa fazer diferença, você precisa pedir direção a Ele, você precisa fazer um planejamento, você precisa traçar metas, você precisa ter objetivos claros e definidos. Agora, isso não quer dizer que você vai ter controle sobre a situação. Porque é o Deus da missão quem dá a ordem. É Ele quem controla as coisas. E Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. E às vezes Ele vai precisar mexer tudo. Às vezes Ele vai pegar o plano bonito que você fez e que você entregou de volta a Ele e falou, Senhor, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu planejei, é isso aqui que eu queria. É dessa forma que eu realizaria. Aquela visão que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que está ardendo, que está queimando dentro, eu pensei, eu falei com o Senhor, eu orei, eu li a Bíblia, e eu imaginei fazer esse negócio dessa forma aqui. Agora, que não seja feita a minha vontade, seja feita a do Senhor. E aí, querido, Deus pega todo aquele projeto bonito que você fez e fala assim, cara, ficou bacana esse negócio aqui, ficou bonito, sério. Se eu não fosse Deus, eu até entrava nesse negócio aqui. Mas aí Deus vira e fala assim, olha, tá legal, acho que tem muita coisa aqui bacana, dá pra gente fazer, mas eu vou precisar dar uma mexidinha no negócio aqui. Eu vou precisar dar uma embaralhada nesse negócio aqui. Na verdade, eu vou precisar bagunçar tudo que você fez. Sabe por quê? Porque senão em algum momento você vai achar que você tem um controle da situação. Em algum momento, de repente, você vai achar que você não precisa de mim. E também porque, quando você planejou isso aqui, você não estava enxergando o futuro. Você não sabe o que está à sua frente. Você não sabe como eu estou conduzindo a história. Então é natural que você, ao planejar, você não vislumbre essas possibilidades que eu vislumbro. Então, queridos, o segundo motivo é que vai haver descontrole. Se você quer embarcar numa missão com Deus e quer ter controle total da situação, você não vai ter. Embarcar com Deus é embarcar numa aventura inesperada, onde cada dia é um dia diferente, onde cada luta é uma luta diferente, onde cada vitória é uma vitória diferente. Você não tem controle sobre a situação, você não consegue trazer tudo para o seu braço e controlar milimetricamente, meticulosamente. Se entregar na missão de Deus é se entregar nos braços de Deus e falar, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua, do jeito que você quiser. E se eu tiver entendido o negócio errado, pode entrar, pode meter o dedo, pode futucar onde você quiser, pode mudar o que você quiser, e Ele vai mudar. Não tenha medo de perder o controle. Claro, não tenha medo de perder o controle para Deus. E isso é muito complicado, e aí talvez essa a segunda razão que eu estou te dando para você não se envolver, de repente seja a razão que mais vai convencer alguns, principalmente aquelas pessoas que são controladoras, que são cabeça dura, que são um pouco teimosa, que são um pouco possessiva, que querem ter o controle de tudo o tempo todo, de todos o tempo todo, que quer ter a vida toda debaixo dos braços e controlar. Sabe por que a gente adora a tecnologia? Porque a tecnologia, em algum momento, ela nos dá a impressão de que a gente está controlando tudo. Você vai num caixa eletrônico, aperta um botãozinho para sacar teu dinheiro. Aperta outro para fazer um depósito.
Você pega o teu smartphone, você dali você faz uma transferência, dali você baixa um aplicativo que vai... Você, aparentemente, você está tendo tudo sob controle, na palma da sua mão. Algumas campanhas de marketing, inclusive, usam isso. O controle na palma da sua mão. Você pega o controle da TV e é você que está sentado no sofá controlando o que você vai ver. É você que aperta o botão. E em algum momento, meu querido, você começa a acreditar que você tem tudo sob controle. E aí você começa a querer controlar as pessoas que estão à sua volta. E aí em algum momento você começa a querer controlar aquilo que Deus está fazendo. Então, se você é uma dessas pessoas, você vai penar com relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você não tem controle de nada. Você não consegue controlar absolutamente nada. Deus sim. O segundo, ou terceiro motivo para você não se envolver nesse negócio é que haverá dilemas. Vá lá no versículo 18 e 19. No dia seguinte, mais uma vez, em alto mar e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Desta vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas, o vento e as ondas batiam no navio sem piedade e perdemos a esperança de resgate. O terceiro motivo é que vai haver dilemas na sua vida. Nessa caminhada, você e Deus, vai haver momentos que você vai precisar decidir abandonar algumas cargas. Não necessariamente os dilemas que você vai viver na missão de Deus têm a ver com pecado. Muitos dos dilemas, inclusive, que você vai viver, se você tiver diante de Deus de coração sincero, querendo obedecer, não tem a ver com pecado. Não tem a ver com castigo. Mas tem a ver com situações em que você vai viver, que de repente você não estava preparado para elas, em que em algum momento você vai ter que tomar uma decisão mais drástica. Em algum momento você vai ter que tomar uma decisão que você não gostaria de tomar. Em algum momento você vai ter que decidir abandonar as cargas. Eu fico imaginando aqueles marujos, porque a situação é o seguinte: você está em alto mar, você está sendo castigado por uma tempestade, o teu navio está indo a pique, e aí você tem que tomar algumas decisões. A decisão mais óbvia naquele momento era aliviar o peso do navio. Então vamos jogar fora tudo que é desnecessário, todo o peso que a gente está carregando que não tem necessidade. Só que é o seguinte: a partir do momento em que eu me livro das cargas, algumas coisas podem ficar complicadas, principalmente se eu estou me livrando da comida. E aí você entra num dilema moral, porque você fica assim, bom, se eu lanço a carga ao mar, o navio fica mais leve, a gente tem mais chance de se salvar. Mas se a gente não se salvar, a gente morre de fome. Por outro lado, era melhor eu manter as cargas, porque vai que o tempo muda. Se amanhã o tempo melhorar e o navio não afundar, a gente tem a comida aqui. Então é uma crise. De um lado você quer ter a esperança de que você não precisa fazer aquilo, mas do outro você olha e fala assim, não tem para onde, ou eu faço ou a gente vai morrer de qualquer jeito. E em muitos momentos, querido, na sua caminhada com Deus, você vai ter dilemas como esse. Você vai precisar aliviar cargas que você está carregando, que só está trazendo mais peso à sua caminhada. Cargas que no início você julgou que eram úteis, verdade. Você achou que carregando elas poderiam te ajudar na caminhada. Mas que ao longo da caminhada, Deus vai pedir para você deixá-la no meio do caminho. Deus vai falar para você, olha, deixa. Está te pesando as costas. Está te atrapalhando ao invés de estar te ajudando. Eu sei que você achou que você faria dessa forma. Eu sei que você achou que precisaria disso ou daquilo. Mas isso está virando uma carga para você. Isso está virando um peso. E eu preciso que você largue. Eu preciso que você abandone. Eu preciso que você siga em frente. Eu preciso que você acredite naquilo que eu tenho para você. Que você acredite na promessa que eu te fiz há um tempão atrás. Se agarra a ela, mais nada. Alguma dessas cargas,
são preciosas demais para nós. A gente segura com toda a força, a gente não quer abrir mão daquele negócio. Mas virou peso, querido. Está atrapalhando você a servir o teu Deus. Está atrapalhando você a cumprir o plano que Ele tem para a sua vida. Está prejudicando a tua caminhada. E mais cedo ou mais tarde você vai precisar abrir mão dela. Então, o terceiro motivo é que haverá dilemas. E você vai precisar tomar algumas decisões. Mas tem o quarto e último motivo que eu quero te dar para você não se envolver nesse negócio. Haverá desesperança. Olha lá o finalzinho do versículo 20. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade. E perdemos a esperança de resgate. Queridos, na sua caminhada com Deus, vai haver momentos em que você não vai ver o sol. Vai haver momentos em que você vai olhar e vai falar assim, deu tudo errado. Vai haver momentos em que você vai sentar e vai falar, Senhor, aonde eu vim parar? Perdi tudo. Deu tudo errado até aqui. Eu não vejo o sol há dias. A sua esperança, que era a única que te mantinha de pé, ela começa a desaparecer. Você olha ao seu redor e você começa a ser tentado a acreditar que tudo foi em vão. Eles já estavam há vários dias sem ver o sol. Só chuva, só nuvem, só onda batendo de um lado para o outro do casco. Aquela esperança que de repente o tempo mudasse, aquilo começa a ir embora. Eles olham para o navio, provavelmente já destruído em várias partes, olha para o tamanho das ondas, olha para a chuva, olha para a nuvem, olha para todos os motivos que eles tiveram para acreditar que o negócio não ia dar certo, que eles iam afundar, e eles começam a perder a esperança. Eu sempre lembro dos nossos missionários modernos, né? A gente tem muitas histórias de missionários de séculos passados e de décadas atrás que nos inspiraram, mas a gente tem bons exemplos hoje vivendo. E uma das histórias que ainda não acabou é do José Dilson e da Zeneide, são missionários brasileiros no Senegal. Não sei quantos aqui conhecem a história, mas eles tinham um projeto lindo de recuperação de crianças que moravam na rua, que era vítima dos líderes muçulmanos. E naquele projeto essas crianças eram cuidadas, eram tratadas, eram saradas, eram restauradas, eram salvas em Jesus Cristo e tinha sua vida completamente transformada. Até o dia que um pai fez uma acusação contra eles dizendo que eles estavam abusando das crianças. Aí a história deu um revés total. A polícia local fechou o lugar, fechou o projeto, dispensou todas as crianças e Zeneide e José foram para a prisão. Passaram, se eu não me engano, 3 meses presos. O José Dilson, ele escreve uma das cartas mais lindas que eu já li atualmente, que me lembra muito a carta do apóstolo Paulo, onde ele começa a relatar o que Deus estava fazendo na vida dele na prisão e como os prisioneiros, os carcereiros e os soldados estavam se convertendo pelo testemunho dele. Mas a grande verdade, queridos, é que depois de 90 dias eles aceitaram o pedido de responder o processo em liberdade. Eles estão em liberdade condicional, não puderam voltar ao Brasil, porque eu imagino que depois de 3 meses numa prisão na África, a coisa não deve ter sido muito agradável, e o que você mais iria gostar de fazer quando você fosse solto é voltar para o teu país e poder ver a tua família. Então, eles não puderam fazer isso, porque senão o negócio ia piorar ainda mais. Eles tinham que ficar na cidade. E eles já perderam em 4 instâncias no julgamento. Por 4 vezes eles chegam na frente do juiz e o juiz mantém a pena de condenação deles. E eu fico imaginando para o José Dilson e para a Zeneide o que passa na cabeça deles. Porque a essa altura, querido, você já está extremamente desgastado emocionalmente, fisicamente. O José Dilson é diabetes, precisa controlar o açúcar dele.
A Zeneide tem sérios problemas de saúde também. Você já está esse tempo todo sem ver a sua família. E é uma tortura psicológica muito grande, porque todos os dias os soldados vão na casa deles para ver se eles fugiram ou não. Todos os dias ameaçam eles, aquela coisa toda. E eu fico imaginando na cabeça deles, dizendo: Senhor, quando isso vai acabar? Cadê o sol que eu não vejo de novo? Vai para mais de um ano agora que esse negócio não acaba. Desmoronou tudo, acabou tudo, fechou o projeto. Tudo que a gente investiu anos e anos da nossa vida foi por água abaixo. Que sentido tem nisso, Deus? Aonde o Senhor quer chegar com esse negócio? A gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está mentalmente fragilizado. Em que o reino está ganhando? E aí, em algum momento, você começa a acreditar nisso. Então, se você, querido, quer se envolver na missão de Deus, o quarto motivo que eu te dou para você não fazer isso é que haverá desesperança. Haverá desesperança. Bom, eu falei que eu ia dar 4 motivos para você não se envolver. Eu dei os 4 motivos. E eu acho que a gente pode terminar por aqui. Amém? Amém? Sério? Jura que vocês disseram amém? Mas eu tenho que voltar às minhas raízes. Eu não ia poder sair daqui, que eu estou quase convencendo vocês a de fato a não se envolver nesse negócio. E aí deu tudo errado para mim, estou em total desesperança agora. Então, mas eu queria te dar 4 bons motivos para você continuar nesse negócio. E o primeiro deles é que a palavra final de Deus é sempre de esperança. Vê lá no versículo 16, no versículo 21 e 22. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá na Creta. Poderíamos ter evitado essa provação, mas não há como desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada um anjo de Deus apareceu a mim. Um anjo do Deus a quem eu sirvo. E ele me disse: não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César. E todos os que viajam com você também vão se salvar. Queridos, o primeiro motivo que eu te dou para você se envolver nesse negócio é que a palavra de Deus é sempre de esperança. Quando tudo parece que vai dar errado, quando tudo parece que vai acabar, quando tudo parece que não deu em nada, e Deus entra na história e fala assim: não, quem diz como tem que terminar sou eu. Esqueceu quem você tem servido? Esqueceu quem eu sou? Esqueceu o que eu já fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer? A palavra final é minha. Não é do diabo, não é do inferno, não é de ninguém. A palavra final é minha. Sou eu quem digo quem morre e quem vive. Sou eu que disse para você o que você devia fazer. E Paulo está falando isso porque antes dele embarcar nesse navio, naquele processo que ele estava sendo jogado de um lado para o outro para ser julgado, de novo Deus aparece para ele e fala assim: olha, Paulo, você vai para Roma, porque você vai ser minha testemunha em Roma. Então, assim, antes de Paulo ter embarcado naquele navio, Deus já havia falado para ele: olha, o teu ponto final, o teu desembarque é Roma. Aconteça o que acontecer, não acredite nas coisas, acredite em mim. Aconteça o que acontecer, não duvida. A minha palavra é: você vai chegar a Roma. Porque eu tenho visto como você tem sido minha testemunha aqui em Cesareia, em Jerusalém, e eu quero que você seja minha testemunha em Roma. Querido, para você que está se envolvendo na missão de Deus, a palavra final de Deus é sempre de esperança. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Abre a tua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. A gente vai passear na Bíblia. Eu quero que você entenda que não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. 2 Coríntios 4, versículo 16 e 18. Portanto, não estamos desistindo, como poderíamos. Ainda que por fora pareça que tudo está acabado, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração
A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. É como se Deus estivesse falando assim, olha, apesar de tudo por fora está dando errado, por dentro eu estou controlando o negócio. E o que há de vir é muito melhor do que o que você está vendo agora. Aquilo que eu preparei para você, o resultado, o seu prêmio pela sua devoção, pela sua obediência, pelo seu engajamento, pela sua disponibilidade, não tem comparação com nada que você vê aqui embaixo. É eterno. Queridos, a palavra final de Deus é sempre de esperança. Agora, o segundo motivo que eu queria dar para você não deixar esse negócio de lado, é que o projeto final de Deus é sempre para trazer salvação para alguém. Vá lá em Atos 23, 11. Atos 23, versículo 11. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer para o melhor. Você tem sido minha boa testemunha aqui em Jerusalém, agora será minha testemunha em Roma. Esse é onde eu falei para vocês que Deus aparece para Paulo, muito antes dele embarcar naquele navio e fala. O que a gente precisa ter em mente, meus queridos, é que o projeto final de Deus é sempre para trazer salvação para alguém. O objetivo final de Deus em tudo que Ele faz é para que vidas se convertam ao seu amor, ao seu filho. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você entenda que Deus está mandando você fazer, seja como pessoa individual, num ministério seu, ou seja como membro de uma igreja local, entenda o seguinte, o projeto final de Deus é para trazer salvação a alguém. Se isso não tiver em pauta, esse negócio não é projeto de Deus. Ele tem que resultar em salvação. Eu lembro muito aquela história dos índios Aucas, eu não sei quantos já ouviram falar daqueles missionários americanos que há anos atrás, se eu não me engano, na década de 70, ficaram anos estudando uma tribo de índios, os Yanomamis. E eles queriam evangelizar os Yanomamis, os Aucas, os índios Aucas. Era uma tribo nômade, que era de difícil você encontrar eles na floresta, não eram convertidos, e eles se sentiram chamados por Deus para pregar o evangelho para os Aucas. E o primeiro grande desafio era conseguir fazer contato com eles, era descobrir onde esses índios estavam escondidos nas aldeias, no meio da selva. E durante anos eles estudaram os hábitos dos Aucas, fizeram um planejamento, programaram tal. Eles andavam de avião, com um aviãozinho, aí penduravam no avião uma cordinha com um balde, no balde tinha um monte de brindezinho, aí voava com o aviãozinho baixo, perto do chão, para os índios poderem pegar o balde, o piloto ficava girando com o avião assim, para a corda ficar reta, parada, para os índios poderem pegar, fizeram contato, os índios adoraram aquela coisa toda, escolheram o dia em que eles iam pousar o avião e ia poder pregar o evangelho para aqueles índios. E aí fizeram isso, escolheram o dia, 5 missionários, 5 pessoas que amavam a Jesus e queriam fazer a vontade dele, se despediram das suas esposas, dos seus filhos e falavam, orem por nós, que hoje é o dia, a gente vai falar com esses caras. 4 horas a gente vai fazer contato com vocês pelo rádio, para dizer como é que o negócio está andando. E aí eles vão, pousam o avião no banco de areia e ficam esperando, porque eles viram que do alto que os índios estavam próximos. E aí, queridos, por uma infelicidade, que até hoje ninguém sabe explicar o porquê, os índios fizeram uma confusão com eles, acharam que eles eram culpados de uma coisa que eles não fizeram, os índios chegam até o avião e matam os 5. Dá 4 horas da tarde, eles não fazem a comunicação pelo rádio, vira a noite, no outro dia também não fazem, a semana passa, eles não conseguem comunicação com eles, a polícia começa a investigar e aí conseguem descobrir os corpos deles boiando no rio, todos flechados. E aí você fala assim, cara, 5 viúvas, filhos sem pais, tudo para pregar o evangelho para os Aucas. Voltamos a estaca zero. Os caras ficaram anos se preparando para o negócio. Só que, queridos, o projeto final de Deus é sempre para a salvação de almas. Por conta da morte daqueles 5 missionários,
a América e a Europa inteira se mobilizou para alcançar os Alpes. Hoje, os Alpes inteiros são convertidos ao Evangelho de Cristo. E quem liderou a evangelização foram as mulheres viúvas. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro Além do Portal do Esplendor, que é de uma das viúvas, e ela escreve o que Deus fez na vida delas a partir da morte do marido, do Jim Elliot, que era o mais famoso, era o mais conhecido. O que a gente precisa entender, querida, aí vem muito à mente aquele versículo do grão de mostarda, que é preciso que morra para que cresça. E às vezes vai haver isso. De repente o projeto de Deus é que eu e você morra para que outros se salvem. Porque Ele não está olhando para cá, para agora, Ele está olhando lá para frente. Ele está vendo quantas pessoas vão se converter ao Evangelho a partir daquilo que você está fazendo. E se para que mais pessoas se convertam ao Evangelho de Cristo, você precisa morrer para que mais pessoas sejam alcançadas, é isso que vai acontecer. Porque a morte para Deus não é o fim, a morte para Deus é o início. Nós achamos, mas Deus não. O projeto final de Deus é sempre a salvação de alguém. E se vocês hoje, como igreja, estão se organizando em células nos lares, tenham em mente isso. As células não é para comunhão, não é para vocês ficarem amigos, não é para vocês fazerem o dia especial e fazer uma churrascada com os amigos. O alvo principal é o Evangelho, é a conversão de almas. Se a sua célula não estiver desembocando em novas pessoas se rendendo ao Evangelho de Cristo, você não está servindo para nada. E isso é um risco muito grande, porque a célula, ela proporciona para a gente esse ambiente agradável, porque você está na tua casa com pessoas que você conhece, são seus amigos. Então é comum que com o decorrer do tempo você acredite que aquilo ali está muito bom, está gostoso, vamos continuar aqui. Todo dia a gente vem, a gente estuda a Bíblia junto, está um bate-papo maneiro, depois a gente faz um lanchinho legal. Para que chamar gente de fora, gente que a gente não conhece? A gente vai ficar constrangido, aquele climão que fica, né? Oi, tudo bem e tal. Meu irmão, o projeto final de Deus é a salvação de almas, e se a tua célula não estiver salvando gente, a tua célula não está servindo para nada. Não é para vocês ficarem amiguinhos, não é para comunhão, é para salvação. Igreja, irmãos, igreja é para os de fora, não é para a gente, é para os de fora. Vocês já se deram conta de como é um ambiente de culto nosso? Como é estranho para alguém que não fala o nosso linguajar evangeliquez, é complicado entrar aqui dentro e sentar nessa cadeira? Pensa comigo. Para um cara que não é crente, que não entende nada de evangelho e tal, mas por algum motivo ele estava angustiado, passando na rua meio perdido, porque acontece isso, aí ele olha para cá, pá, igreja viva. Porra, eu não sou evangélico, não gosto de Deus e tal, mas eu vou entrar. E aí o cara entra, conduzido pelo Espírito, ele senta aqui no meio de vocês. Como esse cara fica dentro do ambiente de culto nosso? Primeiro a gente começa, bom dia irmão, aquela coisa toda. As letras das músicas às vezes são letras complicadas para quem não conhece a Bíblia. Eu tenho uma que eu gosto muito, é aquele da noiva, né, que vai pelas montanhas e tal, e ele vem saltando pelos montes. Queridos, eu fiquei imaginando, às vezes eu fico lembrando da letra, eu fico tentando visualizar ela em imagem. É um negócio horroroso. É um bicho vestido de branco, soltando fogo pelos olhos ou pela boca, soltando igual o Hulk de montanha em montanha. Imagina um cara que não é crente, ele ouve aquele negócio ali, ele não sabe a hora que tem que levantar, a hora que tem que sentar, às vezes ele não sabe a coreografia que a gente faz, se tem que bater palma, se não bate palma. O culto todo nosso é direcionado para a gente, não é para eles. E aí, querido, vai a dica para você, cara, que está no louvor. Você está aqui, e se a igreja é para os de fora, não é para a gente, eu tenho que conduzir isso aqui de uma forma em que a única coisa que constrange o cara que está aqui dentro é o evangelho. Não a nossa eclesiologia, não a nossa ordem de culto. Se você que está no louvor, você tem que ter a sensibilidade de que se tem pessoas não crentes aqui dentro, porque esse é o nosso objetivo, eu não quero encher isso aqui de crente, eu quero encher de não crente. E se eu tenho não crente sentado aqui, ele não conhece as minhas músicas, ele não conhece os meus gestos, eles não conhecem a ordem que tem que fazer as coisas.
E esse camarada começa a ficar constrangido o tempo todo. Se você entender que o alvo são eles e não nós, a forma de você falar muda. Quer ver? Imagina você estar no trem, no metrô, no ônibus, vai, que aqui é ruim metrô, né? Pra gente aqui no Rio de Janeiro, o metrô é um negócio complicado. Mas você está no ônibus, aí você senta na janela, um não crente senta do seu lado, e um outro crente fica em pé. Então, tá, você na janela, o outro crente amigo teu e o camarada sentado no meio. 2 homens, tá? 2 crentes. E um terceiro homem não crente. Aí o que está em pé vira e fala assim, a paz do Senhor, irmão. Aí o que está na janela do ônibus vira e fala a paz. Até porque você tem que saber esse lance da paz, né? O segundo que responde, ele não fala a paz do Senhor, irmão. Só responde a paz. É o código nosso, né? E aí o cara já fica meio assim, né? Aí vocês começam a conversar. E aí, querido, tudo bem? Ô, amado, tá tudo bem. Pô, o cara é homem. Tá olhando um marmanjo chamar outro de amado. E outro responde querido, ele já começa, ó, já não é, o negócio já tá estranho. E aí, você vira para ele e fala assim, pô, você ouviu aquela música que dá... Você ouviu aquela cena da novela, da Globo? Aí você vira para ele e fala assim, não, eu não assisto mais televisão, porque eu não sou mais deste mundo. Aí o cara surta. Pô, tô com alienígena aqui do meu lado, o cara não é mais daqui. Gente, é assim que a gente faz o tempo todo. A gente gosta de estar entre nós e a gente cria uma linguagem nossa, um evangeliquez, uma religiosidade. E quanto mais religiosos a gente fica, quanto mais a gente só convive com a gente, mais a gente fica longe do objetivo do evangelho, que é salvar vidas. Presta atenção, quantos amigos não crentes você tem? E quantos crentes você tem? Até porque, principalmente você que é jovem ou adolescente, quando você se converte, a primeira coisa que você ouve é o quê? Olha, não se mistura mais com os seus amigos do mundo. Não é isso que a gente fala? Nós, como igreja, falamos isso. Não, agora você é nova criatura, você não pode mais se misturar com essa galera. E aí você começa a conviver só com crente. O tempo todo só crente, 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 crente. E aí o negócio é bom demais, é gostoso demais. Mas deixou de ser plano de Deus. Quando você estiver aqui na frente, quando você estiver dirigindo um período de louvor, que você fale, ou que na sua linguagem, o cara que está sentado ali e que não entende nada do que está acontecendo, ele se sinta à vontade. Que a gente cante músicas que, por mais que eles não entendam do Evangelho, ele vai ler a letra e ele vai entender o que está sendo cantado. Ele vai entender qual é a mensagem do Evangelho, porque ele não é burro. Eu estou falando de letra que fala de amor, que fala de esperança, que fala de uma nova vida. De repente, uma nova vida que ele está buscando, porque a vida que ele está vivendo, ele não está mais satisfeito com aquilo. Eu falei que eu ia dar 4, mas eu não vou dar, até porque já são 12:15. Eu vou parar nessa segunda aqui. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala das 2 últimas. Mas eu queria deixar para vocês e encerrar com essa segunda. O projeto final de Deus é sempre para trazer salvação. Tudo que você faça, querido, faz pensando na salvação de vidas. Eu li esses dias uma frase de um missionário de uma missão que trabalha com denúncia de exploração sexual de crianças e adolescentes no mundo, com trabalho escravo, a missão chamada Just Mission. É uma missão lindíssima que está denunciando o tráfico e exploração de seres humanos ao redor do mundo, está prendendo um monte de gente, está salvando e restaurando um monte de vida. E ele, numa das palestras, ele diz o seguinte, que no mundo com tanto sofrimento, dor e necessidade, que Deus não nos deixa abrindo potes de geleia, mas que nos resgate de todas as coisas fúteis, nos resgate de todo medo e nos conduza com coragem a um mundo que está ansioso por conhecer a bondade de Deus por meio de nós. Que no mundo com tanto sofrimento, dor e necessidade, que Deus não nos deixa abrindo potes de geleia, mas que nos resgate de todas as coisas fúteis, nos resgate de todo medo e nos conduza com coragem
a um mundo que está ansioso por conhecer a bondade de Deus por meio de nós. E eu encerro com a Bíblia, porque é ela que tem a palavra final. 2 Coríntios 3, versículo 18. Não, 2 Coríntios 6. De 1 a 13. Somos seus companheiros nesta obra, por isso imploramos, não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra, ouvi o seu chamado no tempo certo. No dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que Ele ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois, não frustrem a obra de Deus, não façam corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que fizemos. Nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos a postos, em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados, encarcerados e envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto, quando dizemos a verdade e quando Deus mostra o seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus, vivos, ainda que digam que estamos mortos, açoitados, quase até a morte, mas recusando-se a morrer, mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Prezados membros da Igreja Viva, não consigo expressar as palavras quando desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. Amém, queridos? Embora você tenha motivos suficientes para não se envolver nesse negócio, entenda uma coisa, não há vida plena longe da missão de Deus. Não se engane. Você vai viver uma vida inteira sem preencher um vazio que é tremendo se você não tiver entendido esse negócio. Deus seja louvado pela vida do irmão Rodrigo, por essa palavra. E há algum tempo o Senhor tem nos exortado, né, a estarmos fazendo discípulos, a estarmos expandindo o seu reino aqui na terra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado seja o seu nome. Muito obrigada por essa manhã e pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Pai, te rendendo graças, te adorando, Pai, ouvindo, Pai, aquilo que tu nos tem a cada dia, a cada manhã. Nessa manhã, Pai, agora queremos implorar a tua bênção e a tua ajuda para que possamos colocar em prática tudo aquilo que foi falado e cremos que veio de ti para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a viver o teu evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a superarmos na tua graça toda e qualquer dificuldade. Tira de nós todo o temor, como diz a tua palavra, que o teu Espírito não nos dá, espírito de covardia. Dá-nos ousadia, Pai, em nome de Jesus. Faz prosperar as células, traz almas, abençoa os convites que fazemos, Deus, em nome de Jesus. E que possamos verdadeiramente cumprir a nossa missão. Essa oração que nós fazemos agradecidos. Leva-nos, ó Pai, de volta aos nossos lares, em paz, em segurança, incomodados com essa palavra, que ela possa estar ecoando em nossos corações. E traz-nos, ó Pai, logo mais, Senhor, incomodados, a trazer um visitante, a como desde o início da manhã foi falado, a olhar diferente para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. É a oração que te fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.